Você já parou para pensar por que uma mulher que tem tudo em casa ainda atrai? Um marido presente, estabilidade financeira, filhos, e mesmo assim, ela escolhe alguém de fora. Parece absurdo, mas é mais comum do que você imagina. E pior, muitos homens só descobrem quando já é tarde demais. Segundo uma pesquisa da Universidade de Indiana, a infidelidade feminina aumentou 40% na última década. E isso não acontece por acaso. Existe um padrão silencioso, uma sequência de pequenos sinais que muitos homens ignoram, até verem sua mulher nos braços de outro. Hoje, nós vamos falar sem censura sobre as verdades que ninguém te conta, porque a traição feminina não começa na cama, ela começa muito antes, no coração, na cabeça e no cotidiano. Se você já foi traído ou tem medo de ser, você precisa ouvir isso até o fim. A grande ilusão dos relacionamentos é acreditar que, se está tudo estável, está tudo bem. Só que a estabilidade pode ser o primeiro passo da estagnação. E para muitas mulheres, estagnação é igual à morte emocional. O que elas não falam, elas acabam agindo. Esse vídeo não é para culpar ou vitimizar ninguém. É para te alertar, te mostrar o que leva uma mulher casada, que um dia jurou fidelidade, a sair pela porta da frente e se entregar para outro homem. Porque sim, isso é escolha. E quanto mais você entende as razões por trás da traição, mais poder você tem para evitar, reagir ou se proteger. Hoje, a gente vai expor as 5 verdades amargas sobre esse comportamento feminino que muitos ainda fingem que não existe. Se você quiser ignorar os sinais, o problema é seu. Mas se quiser saber o que realmente faz uma mulher casada trair, continua aqui, porque o primeiro motivo é o mais silencioso e o mais destrutivo. Não é sobre brigas, não é sobre gritos. Muitas vezes o começo da traição vem do silêncio, da ausência de atenção, de toque, de olhar. Uma mulher pode viver sob o mesmo teto que você, comer na mesma mesa, dormir na mesma cama, e mesmo assim, sentir que não existe mais ali, invisível, como um fantasma. O erro de muitos homens é acreditar que, depois de casar, o jogo acabou, que a missão foi cumprida. Mas para ela o relacionamento não é uma conquista, é uma construção diária. E quando ela percebe que não é mais notada, ouvida, nem valorizada, o coração dela começa a se fechar para você e abrir para alguém que escute. Essa sensação de invisibilidade não acontece de um dia para o outro. É como uma erosão lenta. Pequenos gestos que desaparecem. Um elogio que não veio. Um abraço que foi negado. Uma conversa que terminou com "depois a gente fala". E esse depois nunca chega. E ela sente: eu não importo mais. Ela começa a sentir que só existe como mãe, como dona de casa, como parte da mobília. Mas como mulher, como parceira, como alguém desejada, isso foi esquecido. E uma mulher que se sente esquecida começa a buscar lembrança em outro lugar. E hoje em dia, isso está a um clique de distância. Ninguém trai no primeiro inbox. Mas a validação começa ali, numa curtida, numa mensagem, num bom dia diferente. E aquele gesto simples tem mais impacto do que a rotina fria que ela vive em casa. Porque lá fora, ela sente que ainda existe. Lá fora, ela ainda é vista. A traição, nesse caso, não é apenas física. É um grito por atenção. É o resultado de semanas, meses ou anos de invisibilidade emocional. E quando ela encontra alguém que a escuta, a olha, a valoriza, ainda que superficialmente, o corpo só segue onde a mente já foi. No começo, tudo era emoção. Cada olhar, cada toque, cada palavra tinha impacto. Mas com o tempo, o homem que antes era imprevisível, interessante e desafiador, virou previsível.
o mistério sumiu. E com ele, o desejo. Porque desejo não sobrevive. Onde tudo é garantido, a rotina pode ser confortável para o homem. Mas para muitas mulheres, ela é sufocante. Quando o marido deixa de surpreender, de se cuidar, de liderar, de provocar emoção, ele se torna estático. E aquilo que não se move, apodrece. Ela começa a olhar para ele e ver mais um hábito do que uma paixão. Mulher deseja o que admira e admira o que respeita. Se você virou um cara passivo, acomodado, previsível, sem ambição, você matou aquilo que acendia o fogo nela. A tensão, a incerteza, o jogo sutil de atração. Você virou o cara que ela ama, mas não deseja mais. E isso é perigoso. Porque enquanto você pensa que a paz é sinal de sucesso, ela sente que a paz virou tédio. E o tédio, para muitas mulheres, é insuportável. Ela começa a pensar: será que é só isso? É com esse homem que vou passar o resto da vida? E quando essa pergunta aparece, a resposta pode vir em forma de traição. O outro homem não precisa ser mais bonito nem mais rico. Ele só precisa ser interessante, ter atitude, presença, uma energia diferente. Às vezes, só por ser novidade, ele já se torna mais excitante. Porque novidade é emoção, e emoção é o que você parou de oferecer. Hoje em dia, a autoestima de muita mulher não vem mais do espelho, mas do celular. Basta uma selfie com filtro, uma roupa justa, uma pose calculada e pronto. Dezenas de curtidas, elogios, mensagens. A mulher que antes era só esposa e mãe, agora é estrela do próprio palco digital. E isso muda tudo. Porque validação virou dopamina, um vício invisível, mas real. A atenção externa alimenta o ego dela de um jeito que você, sozinho, não consegue mais. E pior, quando ela se acostuma com esse tipo de estímulo, a validação vinda de casa começa a parecer fraca, insuficiente. A lógica é simples. Quanto mais atenção ela recebe de fora, menos ela precisa da sua. E isso cria uma inversão perigosa. O marido vira obrigação. O externo vira diversão. O que antes era fidelidade, agora é conveniência. E a mente dela começa a flertar com possibilidades sem culpa. As redes sociais criaram um mercado invisível de sedução. Um leilão de olhares, corpos e egos. E mesmo que ela não esteja procurando ativamente por um amante, ela se permite ser desejada, porque ser desejada dá poder. E para muitas, esse poder é viciante. É aqui que entra o risco. A conexão emocional com outro homem nem sempre começa com intenção. Às vezes, é só conversa, um elogio, você merece mais. Mas quando essa troca se repete, quando vira constante, ela começa a comparar. E quando compara, o casamento perde força. Você acha que é só um cara aleatório dando em cima dela? Ela pensa: pelo menos ele me vê. E aí, o que era só vaidade, vira abertura emocional. E a abertura emocional é o primeiro passo para o envolvimento físico. A traição, de novo, começa antes de acontecer. Essa é a parte que muitos homens nunca entendem. A traição nem sempre é sobre você. Às vezes, é sobre ela. Sobre a versão dela que ela mesma rejeitou. A mulher que casou, que aceitou abrir mão de sonhos, que virou a esposa ideal, mas no fundo, sente que traiu a si mesma primeiro. Mas no fundo, muitas mulheres entram num relacionamento achando que estão fazendo o certo. Formar uma família, ser uma boa parceira, ter estabilidade, mas, com o tempo,
Percebem que a vida real não entrega aquilo que prometeram nos contos de fada, e essa frustração silenciosa vira um veneno emocional. Quando ela olha para o marido, muitas vezes não vê o culpado, vê o lembrete, o símbolo da rotina que ela aceitou, dos desejos que engoliu, da liberdade que abriu mão. E aí qualquer homem de fora que represente aventura, novidade ou liberdade vira uma válvula de escape. A traição, nesse caso, é uma forma de tentar reviver uma versão dela que ela sente que perdeu. Aquela mulher leve, desejada, ousada, que não era apenas mãe, esposa, dona de casa, mas que era ela mesma, com identidade, brilho e liberdade. É duro ouvir isso, mas é real. Ela pode te amar e ainda assim te trair, porque o que ela está traindo é o papel que ela assumiu, a estrutura que ela mesma ajudou a construir, mas que hoje a sufoca. E como ela não sabe sair disso de forma madura, busca uma saída covarde, o adultério. Ela não quer terminar. Ela quer sentir algo de novo. Não quer destruir o lar. Só quer escapar da prisão emocional que criou com você. E muitas vezes, o outro homem nem é importante. Ele só serve como ferramenta de fuga, como droga para aliviar a dor. A maior ilusão dos homens é acreditar que a mulher só trai quando se envolve fisicamente. Mas a realidade é outra. A traição começa na mente. Muito antes de acontecer um toque, já aconteceu uma conexão. E quando ela se desconecta emocionalmente de você, o corpo só segue o que o coração já abandonou. Mulher é emocional por natureza. Quando ela se sente ouvida, validada, compreendida por outro homem, isso ativa nela algo muito mais forte do que o desejo físico. Ativa o vínculo, e esse vínculo é o que quebra as barreiras da lealdade. Não é sobre tesão, é sobre sintonia. O problema é que essa sintonia quase sempre nasce em momentos de crise. Quando ela está frustrada, carente, cansada do relacionamento, aí aparece alguém que oferece atenção, escuta, empatia, um porto seguro emocional, mesmo que falso. E isso basta para ela baixar a guarda. Ela não acorda e decide trair. Ela escorrega emocionalmente. E quando percebe, já está dividindo pensamentos, segredos, confissões com outro homem. A partir daí, é só questão de tempo, porque onde a mente vai, o corpo segue. E quando ela se sente mais íntima de outro do que de você, acabou. Quando. O mais perigoso disso tudo é que, enquanto você acha que está tudo bem, porque não tem nenhum indício físico, ela já foi embora por dentro. E muitas vezes, só vai te contar depois que o estrago já está feito. Ou pior, vai continuar ao seu lado, fingindo normalidade, enquanto vive outra história escondida. A traição feminina não é um acidente. É um processo, um afastamento silencioso, quase invisível, que começa dentro dela muito antes de tocar outro homem. E o mais perigoso disso tudo é que enquanto você vive na ilusão de que está tudo bem, ela já está em outro lugar. Você pode estar pagando as contas, sendo um bom marido, cumprindo com suas obrigações, mas se deixou de ser presença, desafio, estímulo, espelho emocional, você deixou de ser o homem dela. E alguém lá fora vai ocupar esse espaço. Porque a natureza detesta vazio. E o emocional, feminino, também. O casamento é como uma casa. Pode parecer sólida por fora, mas se por dentro as paredes estão rachadas, uma hora tudo desmorona. O problema é que, quando o teto cair, você vai culpar o vento e não vai perceber que quem ignorou os sinais foi você. Não adianta achar que fidelidade é garantia. Fidelidade é escolha diária. Isso acontece quando há respeito, conexão e desejo. Se ela deixou de sentir isso por você, não é uma questão de se
ela vai trair é quando. E o quando pode estar mais perto do que você imagina. Agora, a parte mais dura. Ela pode te amar e mesmo assim te trair. Porque amor sem admiração é afeto. Amor sem desejo é amizade. Amor sem conexão é rotina. E nenhuma mulher quer viver uma vida inteira sentindo que está apenas existindo ao lado de alguém. Então a pergunta final é simples. Você está sendo o homem que ela ainda escolhe todos os dias? Ou apenas o cara com quem ela se acostumou a viver? Se você não for o primeiro, o segundo está com os dias contados. E alguém lá fora está pronto para ocupar seu lugar. Você já passou por uma traição assim? Já sentiu que sua mulher estava presente, mas já tinha ido embora por dentro? Curte, compartilha e se inscreve. Esse conteúdo precisa chegar em homens que estão cegos e sendo traídos sem nem saber.